Eu estava na porta da maternidade quando minha filha disse que eu não era bem-vinda na sala de parto, que eu atrapalhava, que a sogra dela, a Silvana, ia ficar lá, mas eu não. E foi nesse exato momento que eu entendi que tinha perdido minha filha. Não para a morte, não para a distância. Eu tinha perdido ela para a ingratidão, para o esquecimento, para a ideia de que mãe não merece respeito, só obrigação. Meu nome é Helena, tenho 54 anos e naquele dia de setembro, em frente ao Hospital São Lucas, em Curitiba, eu descobri que tinha sido substituída. E o pior de tudo é que eu ainda não sabia o preço que todos iriam pagar por aquela decisão. A Júlia sempre foi minha única filha. Depois que o pai dela morreu, quando ela tinha apenas 7 anos, nós duas viramos um time. Eu era vendedora numa loja de roupas no centro da cidade. Trabalhava das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado. Ganhava pouco, muito pouco, mas era o suficiente para a gente comer, pagar aluguel e dar para a Júlia o que eu podia. Não era muito, não tinha luxo, mas tinha dignidade, tinha limpeza, tinha comida quentinha todo dia, tinha roupa lavada, tinha caderno novo no início do ano, tinha um abraço apertado toda noite antes de dormir. Eu criei a Júlia sozinha, sem ajuda de ninguém. Minha mãe já tinha falecido. Meu pai morava no interior, já velho, doente, sem condições de ajudar. A família do meu marido sumiu depois do enterro. Ninguém ligou. Ninguém perguntou se a gente precisava de alguma coisa. E eu não pedi. Eu tinha orgulho, eu tinha força. Eu sempre fui mulher, de levantar cedo, esfregar o chão se fosse preciso e seguir em frente. Então foi isso que eu fiz. Levantei e esfreguei o chão da minha vida e segui em frente, com a Júlia no colo, no coração, na cabeça. Quando ela tinha 15 anos, eu consegui um emprego melhor numa joalheria. Ganhava um pouco mais, tinha comissão e consegui alugar uma casa maior, com 2 quartos, num bairro mais tranquilo. A Júlia estudava bem, tirava notas boas, era educada, carinhosa. Todo mundo elogiava. As vizinhas diziam que eu tinha dado muita sorte, que ela era uma menina exemplar. E eu acreditava. Eu realmente acreditava que tudo o que eu tinha feito valia a pena, que o cansaço, a solidão, as noites mal dormidas, tudo isso tinha um propósito. E o propósito era ela, minha filha, minha razão de viver. Júlia entrou na faculdade de administração aos 18 anos. Eu paguei. Não era uma faculdade cara, era particular, mas cabia no meu orçamento se eu apertasse bem. Parei de comprar roupa para mim, parei de sair, parei de gastar com besteira. Tudo que sobrava ia para a mensalidade dela, para o material, para o transporte. E eu não reclamava. Eu achava que era meu papel. Que mãe é isso, né? Mãe se sacrifica. Mãe abre mão. Mãe vive para os filhos. Foi na faculdade que ela conheceu o Tiago, um rapaz bonito, alto, de família bem de vida. O pai dele tinha uma empresa de importação. A mãe não trabalhava. Eram do Batel, bairro Nobre. Quando a Júlia me apresentou ele, eu senti um aperto no peito. Não porque ele fosse ruim, não. Ele era educado, simpático. Mas eu senti medo. Medo de que ela achasse que a vida dela comigo não era o bastante, que ela quisesse mais. E que para ter mais, ela precisasse se afastar de mim. No começo, tudo parecia normal. Eles namoraram 2 anos. Júlia continuava carinhosa, me ligava todo dia, vinha me visitar nos fins de semana. Mas aos poucos, eu comecei a perceber mudanças. Pequenas, quase imperceptíveis. Ela começou a falar diferente. Usava palavras que eu não conhecia. Falava de lugares que eu nunca tinha ido. Restaurantes caros, viagens, festas. E sempre falava da Silvana, a mãe do Tiago. Que a Silvana era incrível. Que a Silvana sabia de tudo. Que a Silvana tinha bom gosto. Que a Silvana era elegante. Eu nunca falei nada. Engolia. Sorria. Fingia que não doía. Mas doía. Doía ouvir minha filha falar de outra mulher com aquele brilho nos olhos, com aquela admiração. Como se eu nunca tivesse sido o bastante. Como se tudo que eu tinha feito, todo o suor,
todo o sacrifício não valesse nada perto de uma mulher que nasceu em berço de ouro e nunca precisou ralar um dia na vida. Quando eles resolveram casar, a Júlia me chamou para conversar. Sentou comigo na mesa da cozinha, segurou minha mão e disse que queria fazer um casamento bonito, elegante, mas que não tinha dinheiro. Que o Tiago também não, porque o pai dele ia ajudar só com uma parte, e que a Silvana tinha se oferecido para organizar tudo, para pagar a maior parte, e que por isso ela, a Silvana, ia escolher tudo. O buffet, a decoração, os convites, o vestido, tudo. Eu perguntei se a Júlia não queria que eu ajudasse, mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse só com alguma coisa simbólica. Ela me olhou, apertou minha mão e disse que não precisava. Que a Silvana já estava cuidando de tudo, que eu só precisava ir, aproveitar, ser feliz por ela. E eu concordei, porque eu não sabia fazer diferente, porque eu sempre coloquei a felicidade da minha filha acima de qualquer coisa, até da minha própria dignidade. O casamento foi lindo, num lugar chique, com flores importadas, champanhe francês, uma festa de conto de fadas. Eu fui. Usei um vestido que comprei numa liquidação. Me arrumei sozinha em casa, peguei um Uber até o local. Ninguém me buscou. Ninguém perguntou se eu precisava de carona. Cheguei, entrei, sentei numa mesa no canto, perto dos convidados que eu nem conhecia. A mesa da família do noivo estava na frente, perto dos noivos. A Silvana estava linda, toda produzida, ao lado do marido, sorrindo, acenando, recebendo elogios. Eu estava sozinha, invisível, esquecida. Durante a festa, a Júlia mal veio falar comigo. Passou rápido, deu um beijo apressado, disse que depois a gente conversava, mas depois nunca chegou. Ela estava ocupada, tirando foto, dançando, rindo, vivendo o dia mais feliz da vida dela. E eu ali, sentada, assistindo, como uma convidada qualquer, como alguém que não importava. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento que o pai do Tiago comprou. 2 quartos, varanda, garagem, num condomínio novo. Eu fui visitar uma vez. Quando entrei, vi que a decoração toda tinha sido feita pela Silvana. Ela mesma me contou, orgulhosa, mostrando cada detalhe, cada almofada, cada quadro. E a Júlia concordava, elogiava, agradecia. Como se a Silvana fosse a mãe dela, como se eu não existisse. Eu continuei trabalhando na joalheria. Continuei morando sozinha. Continuei acordando cedo, indo trabalhar, voltando para casa vazia. Mas agora, a solidão era diferente. Antes, era uma solidão de luta, de propósito. Agora, era uma solidão de abandono, de esquecimento. A Júlia ligava de vez em quando, sempre rápida, sempre apressada, sempre com alguma desculpa, que tinha muito trabalho, que estava cansada, que ia viajar com o Tiago, que a Silvana tinha chamado para almoçar. Sempre a Silvana, sempre ela. Eu tentei não me importar, tentei aceitar, tentei entender que a vida da Júlia agora era outra, que ela tinha um marido, uma casa, responsabilidades. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que não era só isso. Eu sabia que ela estava me trocando, me esquecendo, me apagando, e eu deixei, porque eu não sabia como impedir, porque eu tinha medo de perder ela de vez, porque eu achava que se eu reclamasse, se eu cobrasse, se eu exigisse respeito, ela ia se afastar ainda mais. Então eu fiquei quieta, aceitei as migalhas, agradeci pelo pouco e segui em frente. Até que, 1 ano e meio depois do casamento, a Júlia me ligou. Estava grávida, ia ter um bebê. Eu chorei. Chorei de emoção, de felicidade. Ia ser avó. Ia ter um netinho, uma netinha. Ia poder amar de novo, cuidar de novo, ser importante de novo. Perguntei se ela precisava de alguma coisa, se eu podia ajudar. Ela disse que sim, que eu podia fazer o chá de bebê, mas que ia ser na casa da Silvana, que a Silvana ia organizar, que eu só precisava levar um bolo. Eu fiz o bolo. Um bolo lindo de 3 andares, decorado com glacê azul, porque era menino. Passei 2 dias fazendo. Levei até a casa da Silvana, uma mansão enorme com jardim, piscina, empregada. Quando cheguei,
O chá de bebê já estava acontecendo. Tinha balões, tinha mesa de doces, tinha decoração cara, tinha fotógrafo e tinha muita gente. Amigas da Júlia, amigas da Silvana, vizinhas, parentes do Tiago. Eu não conhecia quase ninguém. Coloquei o bolo na mesa. Ninguém reparou, ninguém elogiou, ninguém agradeceu. Fiquei ali, de pé, sem saber onde sentar, sem saber o que fazer, até que a Silvana veio, me cumprimentou, me levou até uma cadeira no fundo e disse que eu podia ficar à vontade, na festa da minha filha, do meu neto, como se eu fosse uma estranha, como se eu não tivesse passado 9 meses dentro da barriga dela, como se eu não tivesse criado ela sozinha, com sangue, suor e lágrimas. Eu fiquei, quieta, invisível, assistindo de longe, vendo a Silvana abraçar a Júlia, acariciar a barriga dela, dar conselhos, ser chamada de segunda mãe. E a Júlia sorria, aceitava, agradecia, como se eu não estivesse ali, como se eu nunca tivesse existido. Saí daquele chá de bebê com o coração partido. Dirigi até em casa, entrei, tranquei a porta e chorei. Chorei como eu não chorava há anos. Chorei de dor, de raiva, de humilhação. Mas no dia seguinte sequei as lágrimas, levantei e continuei. Porque era isso que eu sabia fazer, continuar. Mesmo quando doía, mesmo quando não fazia sentido. O bebê nasceu em setembro. Um menino lindo, o Miguel. Eu recebi a notícia por mensagem. Uma mensagem curta com uma foto, dizendo que o parto tinha sido tranquilo, que estava tudo bem, que depois eu podia ir visitar. Eu respondi, mandei parabéns, mandei beijos e esperei. Esperei que ela me ligasse, me chamasse, me quisesse por perto, mas não ligou. 3 dias depois, fui até a maternidade, sem avisar, porque eu precisava ver meu neto, precisava segurar ele no colo, precisava sentir que eu ainda tinha algum valor, alguma importância. Quando cheguei no quarto, a Silvana estava lá, sentada na poltrona, segurando o Miguel, cantarolando baixinho, com a Júlia deitada na cama, sorrindo, cansada, feliz. Eu entrei devagar, cumprimentei, me aproximei. A Júlia me viu, acenou, pediu para Silvana me mostrar o bebê. Silvana se levantou, veio até mim, colocou o Miguel nos meus braços. Por um segundo, eu senti aquele calorzinho, aquele cheirinho de bebê, aquela sensação de que a vida ainda valia a pena. Mas durou pouco, muito pouco. Porque logo em seguida, a enfermeira entrou e disse que ia começar as visitas, que só podia ficar uma pessoa no quarto além do pai. E a Júlia olhou para mim e disse que a Silvana ia ficar, que a Silvana ia ajudar ela nos primeiros dias, que a Silvana entendia de bebê, que a Silvana sabia cuidar e que eu podia voltar outro dia com calma, quando tivesse menos gente. Eu fiquei parada, olhando para minha filha, esperando que ela voltasse atrás, que ela dissesse que era brincadeira, que era a mãe dela que ia ficar. Mas ela não disse, só sorriu, deu um tchauzinho e virou o rosto para o lado. Eu saí daquele quarto sem dizer nada. Andei até o elevador. Desci, atravessei o saguão, saí pela porta principal. E foi ali, na porta da maternidade, olhando para o céu cinza de Curitiba, sentindo o vento frio de setembro no rosto, que eu tomei uma decisão. Uma decisão que eu não sabia que era capaz de tomar. Uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia mais implorar por um lugar na vida da minha filha. Não ia mais aceitar migalhas. Não ia mais fingir que estava tudo bem, porque não estava. E nunca mais estaria. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Voltei para casa. Sentei na cozinha. Respirei fundo e comecei a pensar. Pensar em tudo que eu tinha feito. Em tudo que eu tinha aberto mão. Em tudo que eu tinha sacrificado. E pela primeira vez eu me perguntei, valeu a pena? Valeu a pena trabalhar tanto, me matar tanto, me anular tanto para no final ser esquecida? Ser tratada como peso, como inconveniência? E a resposta que veio foi clara, dolorosa, mas libertadora. Não, não valeu a pena. Não assim,
não desse jeito. Nos dias seguintes, a Júlia não ligou, não mandou mensagem, não perguntou se eu estava bem. Nada. Eu também não liguei, não mandei mensagem, não perguntei de nada. Fiquei em silêncio. E esse silêncio foi crescendo, ocupando espaço, virando uma presença pesada, incômoda, impossível de ignorar. 2 semanas depois, ela me mandou uma mensagem, curta, dizendo que ia ter um almoço na casa da Silvana, um almoço de boas-vindas para o Miguel, e que eu estava convidada. Se eu quisesse ir, eu li a mensagem, reli, e respondi que não ia. Não dei desculpa, não inventei compromisso, só disse que não ia. Ela não respondeu. Mais uma semana se passou. Ela mandou foto do Miguel. Eu visualizei e não respondi. Ela mandou outra foto. Eu visualizei, não respondi. Até que num domingo à tarde, ela me ligou. A voz estava diferente, menos segura, quase assustada. Mãe, por que você não está respondendo minhas mensagens? Eu estava ocupada, Júlia. Ocupada com o quê? Com a minha vida. Ela ficou em silêncio. Depois disse que queria me ver, que queria levar o Miguel para eu conhecer melhor, que queria conversar. Eu disse que tudo bem, que ela podia vir na minha casa, que eu estaria lá no sábado de tarde. Ela concordou, desligou. E eu fiquei ali, sentada, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza, porque eu sabia que alguma coisa tinha mudado e que não tinha mais volta. No sábado, ela chegou às 3 da tarde, sozinha, com o Miguel no carrinho. O Tiago não veio, a Silvana não veio, só ela. Entrou, sentou no sofá, pegou o bebê no colo e ficou me olhando sem saber como começar. Eu também não ajudei, só esperei, porque agora quem tinha que falar era ela. Mãe, eu não entendi o que aconteceu. Por que você sumiu? Por que você não responde minhas mensagens? Eu respirei fundo. Olhei para minha filha, para a mulher que ela tinha se tornado, e falei. Falei devagar, com calma, escolhendo cada palavra. Júlia, eu não sumi. Eu só parei de correr atrás. Parei de implorar por atenção. Parei de aceitar qualquer coisa, porque eu cansei. Cansei de ser invisível. Cansei de ser esquecida. Cansei de ser a segunda opção. Ela arregalou os olhos. O quê? Do que você está falando? Você sabe do que eu estou falando, Júlia. Você me trocou. Me substituiu. Pela Silvana. Ela balançou a cabeça nervosa. Isso não é verdade, mãe. A Silvana é só uma ajuda. Uma pessoa que está por perto, que tem experiência. E eu não tenho. Eu que te criei sozinha, que passei noites em claro quando você era bebê, que trabalhei feito louca para te dar tudo o que eu podia. Eu não tenho experiência? Ela ficou quieta, olhando para o chão. E eu continuei. Você me deixou de fora do seu casamento. Me colocou numa mesa no canto como se eu fosse uma desconhecida. Me deixou de fora do chá de bebê e me mandou embora da maternidade para ficar com a Silvana. Para ela segurar meu neto. Para ela ser a avó. E eu? Eu sou o quê, Júlia? Ela começou a chorar. Baixinho, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu não queria te magoar, mãe. Eu só achei que você entenderia. Que você ia ficar feliz por mim. Que você ia aceitar que a Silvana faz parte da minha vida agora. Eu aceito que ela faça parte da sua vida, Júlia. O que eu não aceito é ser apagada. É ser tratada como se eu não importasse. Como se eu não tivesse valor. Como se tudo que eu fiz não valesse nada. Ela soluçou. O Miguel começou a choramingar. Ela o balançou no colo, tentando acalmar, mas ele continuou chorando. Eu me levantei, fui até ela, peguei o bebê dos braços dela. Ele se acalmou na hora. Parou de chorar, abriu os olhinhos, me olhou. E eu senti aquele aperto no peito de novo. Aquele amor imenso, dolorido, sufocante. Mas dessa vez, diferente. Porque agora, eu sabia que amor não era se anular. Que amor não era aceitar desrespeito. Que amor exigia limite, exigia dignidade.
Exigia respeito. Júlia, eu te amo. Sempre vou amar. Você é minha filha, meu sangue, minha vida. Mas eu não posso mais viver esperando que você lembre de mim. Eu não posso mais aceitar as sobras da sua atenção. Eu não posso mais ficar invisível enquanto você enche a boca para falar da Silvana. Ela me olhou, assustada, confusa. Então o que você quer, mãe? Que eu brigue com a Silvana? Que eu afaste ela da minha vida? Não, Júlia. Eu quero que você me respeite, que você me valorize, que você me trate como eu mereço ser tratada. Como a mulher que te criou, que te amou, que te deu tudo o que podia. Não quero ser a segunda opção. Não quero ser lembrada só quando sobra tempo. Quero ser prioridade. Quero ser vista. Quero ser mãe de verdade. Não só no nome. Ela ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, cheio de coisas não ditas. Até que respirou fundo e falou, a voz baixa, trêmula. Eu não sabia que você se sentia assim, mãe. Eu achei que você estava feliz, que você entendia. Eu não estou feliz, Júlia. E não entendo. Não entendo como você conseguiu me apagar assim. Como você conseguiu esquecer tudo que eu fiz. Ela chorou de novo. Mais forte. Eu não esqueci, mãe. Eu juro que não esqueci. Eu só quis uma família diferente. Uma família completa. Com sogra, com cunhados, com festas, com gente. Eu passei a infância toda só com você. E eu te amo. Mas eu sempre senti falta de mais gente, de mais vida. E quando eu conheci o Tiago, quando eu conheci a família dele, eu senti que eu tinha encontrado isso. Essa família grande, calorosa, cheia. E eu me deixei levar. Eu me deixei envolver. E sem perceber, eu te deixei de lado. Eu te magoei. E eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu olhei para ela, para o rosto molhado de lágrimas, para os olhos vermelhos, e senti uma mistura de raiva e pena. Raiva pelo que ela tinha feito. Pena porque ela era tão jovem, tão perdida, tão ávida por aceitação, que tinha esquecido de quem realmente importava. Júlia, eu entendo que você queira uma família grande. Eu entendo que a Silvana seja importante para você. Mas eu não posso ser esquecida por causa disso. Eu não posso ser tratada como menos, como peso, como inconveniência. Se você quer que eu faça parte da sua vida, da vida do Miguel, você precisa me mostrar isso, com ações, com presença, com respeito, não com palavras bonitas e promessas vazias. Ela assentiu, limpando o rosto. Eu vou mudar, mãe. Eu prometo. Eu vou fazer diferente. Eu vou te valorizar. Eu vou te incluir. Eu vou te respeitar. Eu olhei para ela e disse, firme, clara, sem hesitar. Eu espero que sim, Júlia. Porque se não mudar, eu não vou ficar esperando. Eu não vou ficar implorando por um lugar que já deveria ser meu por direito. Eu vou seguir a minha vida. Vou viver para mim. E você vai ter que aprender a conviver com a minha ausência. Porque eu não sou mais aquela mãe que aceita qualquer coisa. Eu aprendi a me valorizar. E agora, eu exijo o mesmo dos outros. Ela ficou pálida, assustada, como se tivesse acabado de entender que eu estava falando sério, que não era blefe, que não era drama. Era uma decisão real, firme, irreversível. Ela ficou mais uns minutos, em silêncio, segurando o Miguel, pensando. Até que se levantou, disse que precisava ir, que o Tiago estava esperando, que eles iam jantar na casa dos pais dele. Eu a acompanhei até a porta. Ela me abraçou. Um abraço apertado, demorado, cheio de medo. E saiu. Eu fechei a porta. Respirei fundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha feito a coisa certa, que tinha defendido a minha dignidade, que tinha colocado um limite e que acontecesse o que acontecesse, eu ia ficar bem. Os dias seguintes foram estranhos. A Júlia não ligou, não mandou mensagem, nada. Eu também não. Fiquei em silêncio, esperando. Não esperando que ela voltasse, mas esperando para ver o que ela ia fazer,
Se ela ia realmente mudar, ou se ia continuar do mesmo jeito. Uma semana se passou, 2, 3 e nada. Eu continuei minha rotina, trabalhando, voltando para casa, assistindo televisão, dormindo. A solidão continuava, mas era uma solidão diferente. Não era mais uma solidão de abandono, era uma solidão de escolha, de dignidade, de respeito próprio. Até que no final de outubro, num sábado de manhã, a Júlia apareceu na minha porta, sem avisar, com o Miguel no colo, sozinha. Ela estava com os olhos inchados, o rosto cansado. Entrou, sentou no sofá e começou a falar. Devagar, com dificuldade. Mãe, eu passei essas semanas pensando em tudo que você disse. E você estava certa. Você sempre esteve certa. Eu fui ingrata. Eu fui egoísta. Eu te apaguei. E eu fiz isso porque eu tinha vergonha. Eu franzi a testa. Vergonha? De quê? Ela suspirou. De você. Da nossa vida. De tudo. Quando eu conheci o Tiago, quando eu entrei na casa dele, quando eu vi como a família dele era, eu senti vergonha. Vergonha de ter crescido numa casa alugada. De ter uma mãe que trabalhava o dia todo. De não ter tido viagens, festas, coisas caras. Eu senti que eu não era boa o suficiente. E para compensar isso, para me sentir aceita, eu tentei apagar você. Tentei apagar a minha história. E abraçar a história deles. A família deles. Como se fosse a minha. Como se você não tivesse existido. E no processo eu te machuquei. Eu te humilhei. Eu te esqueci. E eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito de verdade. Eu fiquei em silêncio, ouvindo, processando, sentindo a dor daquelas palavras, mas também sentindo um certo alívio, porque ela tinha entendido, tinha percebido, tinha acordado. Júlia continuou. A Silvana é uma pessoa boa. Ela me ajudou muito, me acolheu, me ensinou coisas, mas ela não é você. Ela não passou noites em claro comigo quando eu estava doente. Ela não trabalhou até os ossos para me dar roupa, comida, educação. Ela não chorou escondido porque não tinha dinheiro para o passeio da escola. Você fez tudo isso. E eu, em vez de agradecer, em vez de valorizar, eu te joguei de lado. Porque eu quis ser outra pessoa. Porque eu quis ter outra vida. E no fim, eu só consegui perder a única pessoa que realmente importava. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu sentia meus próprios olhos marejados. Mas eu não chorei. Não ainda, porque eu precisava ouvir mais. Precisava ter certeza de que ela realmente tinha entendido. Júlia, eu não quero que você sinta vergonha de mim. Nunca quis. Eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha. E eu não me arrependo. Eu me arrependo de ter deixado você me tratar mal. De ter aceitado desrespeito. De ter ficado quieta quando eu deveria ter gritado. Mas do resto, não. Eu te criei bem. Te dei amor, educação, valores. E isso vale mais do que qualquer viagem, qualquer festa, qualquer coisa cara que a Silvana possa ter te dado. Ela concordou, soluçando. Eu sei, mãe. Eu sei. E eu quero consertar isso. Eu quero te ter de volta na minha vida. De verdade. Não como visita. Não como segunda opção. Mas como prioridade. Como avó do Miguel. Como minha mãe. Eu olhei para ela, pro Miguel dormindo no colo dela. E senti aquele amor imenso de novo. Mas dessa vez com um limite claro. Um limite que eu não ia mais abrir mão. Então você vai ter que me provar isso, Júlia. Com atitudes. Vindo aqui. Me chamando para as coisas. Me incluindo nas decisões. Me respeitando. Porque eu não aceito mais promessas vazias. Eu aceito só mudança real. Ela assentiu. E mudou. Não foi da noite pro dia. Não foi perfeito. Mas ela mudou. Começou a vir me visitar toda semana. Trazia o Miguel, ficava horas conversando comigo, me contando da vida dela, ouvindo sobre a minha. Me chamou para ir no pediatra com ela. Me pediu opinião sobre a decoração do quarto do Miguel.
Me convidou para almoçar na casa dela, só nós três, sem o Tiago, sem a Silvana. E aos poucos eu fui voltando a fazer parte. Não como substituta da Silvana, mas como mãe, como avó, como eu sempre deveria ter sido. A Silvana continuou presente, continuou importante. Mas agora, a Júlia sabia dividir, sabia me incluir, sabia me respeitar. E quando tinha algum evento, alguma festa, alguma coisa importante, eu era convidada de verdade. Não como obrigação, mas como escolha, como vontade. No Natal daquele ano, a Júlia fez questão de passar comigo. Chegou cedo com o Miguel, com o Tiago, com comida, com presentes. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a minha casa estava cheia. Cheia de amor, cheia de vida, cheia de sentido. Durante o almoço, a Júlia me olhou e disse, na frente do Tiago, na frente de todos: Mãe, eu queria te pedir desculpas de novo. Por tudo. Por ter te esquecido. Por ter te magoado. Por não ter te valorizado. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você me criou sozinha, me deu tudo, e eu te paguei com ingratidão. Mas eu aprendi. Aprendi que amor não é só sentir, é demonstrar, é respeitar, é estar presente, e eu vou estar presente daqui para frente, sempre. Eu segurei a mão dela, apertei e disse: Obrigada, Júlia. Obrigada por ter acordado, por ter entendido, por ter voltado, porque eu te amo, sempre amei. Mas eu não podia continuar aceitando ser esquecida, ser apagada. Eu precisava me respeitar primeiro, para poder te ensinar a me respeitar também. Ela concordou. E daquele dia em diante, as coisas foram diferentes. Não perfeitas, mas diferentes, melhores. Ela continuou tendo a Silvana por perto. Continuou indo na casa dos sogros, participando da família do Tiago. Mas agora eu também fazia parte. De verdade. Não como sombra, não como peso, mas como presença, como importância, como mãe, como avó, como Helena. Hoje, 2 anos depois daquele setembro doloroso, eu olho para trás e vejo o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi. Eu aprendi que amor não é sacrifício sem limite, que ser mãe não é se anular, que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor. Que às vezes a maior prova de amor que podemos dar é ensinar as pessoas a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar. Eu ainda trabalho na joalheria, ainda moro sozinha. Mas agora a solidão não dói, porque eu sei que eu tenho valor, que eu sou importante, que eu mereço respeito. E que se alguém não me der isso, eu não fico, eu não imploro, eu não aceito migalhas. Eu simplesmente vou embora e sigo em frente, com a cabeça erguida, com a dignidade intacta, com o coração em paz. A Júlia hoje é uma mãe melhor, uma filha melhor, porque ela aprendeu que família não é só sobrenome, não é só conforto, não é só facilidade. Família é respeito, é presença, é valorização. E que não adianta ter uma sogra maravilhosa, uma casa linda, uma vida confortável, se você esquece de quem realmente te amou desde o primeiro segundo, desde o primeiro choro, desde o primeiro sorriso. O Miguel está crescendo, lindo, saudável, feliz. E eu sou a avó dele de verdade. Estou presente nos aniversários, nas festas, nos finais de semana. Dou colo, dou comida, dou banho, conto história. E ele me chama de vovó. Com aquela voz fofinha, aquele sorrisinho banguela. E quando ele me chama, eu sinto que tudo valeu a pena. Que toda a dor, toda a humilhação, todo o sofrimento, tudo isso serviu para me ensinar algo essencial. A me respeitar, a me valorizar, a não aceitar menos do que eu mereço. Porque no fim a gente ensina as pessoas a nos tratar. Se a gente aceita desrespeito, vão nos desrespeitar. Se a gente aceita ser esquecido, vão nos esquecer. Mas se a gente coloca limite, se a gente exige dignidade, se a gente mostra o nosso valor, as pessoas aprendem. Nem todas,
Algumas vão embora, mas as que ficam, ficam de verdade. Ficam com respeito, com amor de verdade, com presença real. E é isso que importa. Não a quantidade de pessoas ao nosso redor, mas a qualidade dessas pessoas, o respeito que elas têm por nós, o amor que elas demonstram. Não só em palavras, mas em atitudes, em escolhas, em prioridades. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se a Júlia vai continuar sendo essa filha presente, respeitosa, amorosa. Não sei se o Miguel vai me amar para sempre, ou se um dia ele também vai me esquecer. Não sei de nada. Mas eu sei de uma coisa. Eu nunca mais volto para um lugar onde eu precise implorar para ser respeitada, onde eu precise suplicar por atenção, onde eu precise me anular para caber. Porque eu aprendi. Aprendi que eu sou o bastante, que eu sempre fui o bastante, e que se alguém não enxerga isso, o problema não é meu, é deles. E eu não vou mais carregar problemas que não são meus. Vou carregar só a minha dignidade, o meu amor próprio e a certeza de que eu mereço respeito. Sempre mereci. Sempre vou merecer. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.